irmãos, vamos começar? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Deus amado, Deus bendito, nós glorificamos o Teu nome. Muito obrigado a Deus por esse privilégio de estarmos aqui mais um dia na Tua casa, na Tua presença, para aprendermos mais do Senhor. E esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido. Que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine, Senhor, mais de Ti, mais da Tua palavra. Nós queremos conhecer o Senhor. Muito obrigado a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão, aqueles que estão a caminho também, nós os abençoamos, e aqueles que não poderão vir, que o Senhor possa visitá-los também. Em nome de Jesus, abençoe e traga em paz aqueles que estão a caminho, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, nos revista com o Teu poder. Senhor, nos revista com os Teus dons. É isso que nós desejamos. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode se assentar. Bom dia, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar mais um dia, mais uma vez com vocês. Estamos de volta, né? Estivemos fora viajando. Viajamos para descansar um pouco. Mas eu sinto muita saudade, né, dos irmãos. E graças a Deus, né, por mais uma oportunidade de estar juntos, né? Vamos lá. Então a gente vai dar continuidade. Vamos continuar falando sobre o Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos tratar de um assunto, não que os outros não sejam, são importantes também, da mesma forma. E hoje nós vamos falar sobre os dons espirituais. Algo de extrema importância, extrema relevância para nós nesses dias. A Igreja de Cristo, ela se move somente na força do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos capacita, que nos impulsiona para fazermos a obra de Deus, a vontade de Deus. Vamos lá, então, os dons espirituais. Vamos ler o texto. Se você tiver aí papel e caneta, então já se prepare aí, que hoje nós vamos anotar vamos ter muitas referências bíblicas e muita informação para anotar. Vamos lá. Diz assim o texto: a maneira mais visível de que o Espírito Santo, de o Espírito Santo se manifestar em nossas vidas é através dos seus dons, que nos são concedidos para o que for útil na igreja e na vida pessoal. Essas manifestações acontecem pela sua própria vontade. E nós somos orientados a buscar os dons espirituais com extremo zelo. Então, é através dos dons espirituais que o Espírito Santo de Deus se manifesta na vida do cristão e, consequentemente, na vida da igreja. Eu quero que vocês abram, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Quero que os irmãos me ajudem. 1 Coríntios 12, de 1 a 7. Pode ler. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Saber que, outrora, quando eres gentis, deixáveis conduzir aos mudos, segundo eres guiado. 3 agora. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor
senão pelo Espírito Santo. Ora, a diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Na diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Pode continuar. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outra dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação da vida. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Então, Paulo está falando ao povo de Corinto, né? Ao povo de Corinto, e está orientando aqueles queridos irmãos ali para que eles não ignorassem a respeito dos dons. Isso é muito relevante, é muito importante para nós nos dias de hoje. Nós sabemos que até mesmo nesses dias existem igrejas que não acreditam na manifestação do Espírito Santo. Tem pessoas, irmãos em Cristo, que acreditam na cessação, o não continuismo dos dons. Tem irmãos que acreditam que os dons do Espírito Santo cessaram. Só que não é nisso que nós cremos. Eu sou continuista e acredito que os irmãos também. Nós acreditamos e temos visto as manifestações do Espírito Santo de Deus. E Paulo está orientando esses irmãos. E ele está dizendo, não sejam ignorantes em relação a isso. E ele está trazendo aqui, eu quero que vocês entendam, a Bíblia fala de outros dons. Amém? A Bíblia fala de outros dons. Nesse texto, Paulo está relatando acerca de 9 dons espirituais. E a respeito desses dons que nós vamos estudar hoje. Na semana que vem, nós vamos aprender mais sobre os dons ministeriais, os chamados 5 ministérios. Amém? Pastores, profetas, apóstolos, evangelistas e... Vamos lá, de novo. Mestres, apóstolos, profetas, pastores e evangelistas. Isso aí. Os 5 ministérios. Então, semana que vem nós vamos estudar a respeito dos dons ministeriais. Hoje nós vamos ficar nos 9 dons. E aí ele está trazendo uma lista com os 9 dons. Eu queria ler o texto novamente. Aqui eu coloquei a distinção entre dom e talento. Existe uma diferença entre dons e talentos. O que é o dom? Do grego, vem do grego, essa palavra dom, que é carisma. Significa dom da graça, dom envolvendo graça. Muitas vezes nós costumamos dizer, não, essa pessoa aí tem o dom. Mas muitas vezes não é o talento. É a mesma coisa de nós, vou pegar um exemplo prático aqui. Quando a gente vê um jogador de futebol como o Neymar, a gente vê que ele nasceu com um talento natural. Ele já nasceu com aquele talento que ele tem. Tem jogadores que, no decorrer da vida, eles desenvolvem o talento. Não é assim? Aquilo ali é um talento. Vou pegar a irmã Sueli. A irmã Sueli tem um talento de cozinhar. Sim ou não? Sim. Tudo que ela faz é bom. A Cléo tem também, outras irmãs têm também. Né? Tem talentos mais escondidos, tem gente que fica escondendo, né? Mas, né, Cléo?
Na hora que você vê, opa, essa irmã tem talento. Essa pessoa, pode falar. Veja assim, por exemplo, o advogado tem talento e dom. Se a pessoa já tem o dom de... Se ela, como é que é? O advogado. Sim. Se ele já tem o dom de ser um bom advogado, é dom ou talento? Não, não é dom, porque o dom é dado pelo Espírito, é dom da graça, né? Então, talento, né? Aí ele é um bom advogado, mas se ele quer ser um advogado e não tem isso... Não, mas ele pode desenvolver, porque tem pessoas que às vezes, por exemplo, nem todo mundo estuda e está na área que gosta, mas ela consegue estudar, se aperfeiçoar para desenvolver aquilo. Então, o advogado, às vezes, ele não tem aquele talento, mas estudando, ele vai ali, vai estudar, vai se dedicar e muitas vezes ele consegue, por esforço próprio, né, ser bom naquilo que ele quer ser. Essa semana mesmo eu estava assistindo um vídeo, a gente está falando de futebol, eu falei do Neymar. O Neymar tem um talento natural. Quem lembra do Amaral? Lembram do Amaral? Jogador de futebol do Palmeiras? Lembra, pastor? Amaral. O Amaral era coveiro. Ele era coveiro. E aí começou a jogar futebol e eu estava falando com o meu menino. Falei, ele era um volante chato. Por quê? Porque ele era esforçado, ele se esforçava. Né, pastor Ricardo? Bom te ver. Paz, irmão. Bom ver vocês aqui de novo. Edinho, Jaque e os demais irmãos. Então, o Amaral, ele era esforçado. Era difícil passar dele. Era um marcador implacável. Ele não tinha o talento que o Neymar tem. Mas na função que ele se colocou para fazer ali, era difícil ter alguém melhor que ele. Sim ou não, pastor? Ele era um bom, por quê? Porque ele era esforçado. Então, a pessoa muitas vezes não tem aquele talento, né, para uma determinada coisa, mas ela tem esforço. Quando a pessoa ela se dedica, muitas vezes ela supera o talento. O esforço, acho que é assim, o esforço supera o talento quando o talento não se esforça. É mais ou menos isso, tá? O esforço supera o talento quando o talento não se esforça. Não adianta eu ser uma pessoa talentosa e relaxada, entendeu? E é assim tudo. O esforço vence o talento quando o talento não se esforça. Exatamente, é sobre isso. Porque, por exemplo, suponhamos, nós que trabalhamos com ensino, às vezes eu sou talentoso para ensinar, mas eu não me esforço, eu não estudo, e eu chego aqui e falo, não, Deus vai me ajudar. A mesma pessoa, a pessoa vai fazer um concurso e fala assim, não, que Deus me ajude. Na hora da prova lá, né, Deus vai trazer se você estudar, meu filho. Vai lá, não, eu vou colocar, se eu não souber a resposta, eu coloco C de Cristo ou D de Deus. Vai que eu tô te vendo. Então a pessoa tem que se esforçar. E se ela for talentosa e não se esforçar, aquela pessoa que não é tão talentosa, mas é esforçada, ela supera o talentoso. Antes o burro esforçado do que o inteligente preguiçoso. É por aí. Você pegar no futebol entre Neymar e Ronaldo. Não, outro Ronaldo. O Ronaldinho Gaúcho, fenômeno. O português. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Quem é melhor no talento? Talento, eu acho que o Neymar, mas o Cristiano Ronaldo é aquele cara que... O cara hoje tem 40 anos, o cara é todo seco, todo... E quem jogou bola com ele, diz que ele é aquele cara que é o primeiro a chegar e o último a sair do treino. Ele é esforçado, cobrança de falta e tudo. E aí a gente vê o resultado. O cara é multicampeão de tudo. Prioridades. Não é assim? Mas vamos seguir aqui. Mas ficou claro, irmã Marília? Tranquilo? Vamos lá. Então, dom e talento. O talento é a habilidade natural, capacidade inerente ao ser humano. E aí é o seguinte, o importante é a gente entender que são coisas diferentes, o dom e o talento, né? Só que ambos
são dados por Deus. Tanto o talento quanto o dom são dados por Deus. Vamos lá. Importante. Então, esses nove dons listados em 1 Coríntios 12, eles são divididos em 3 grupos. Diga, 3 grupos. 3 grupos. Então, os tipos de dons são divididos em dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. E eu destaquei, porque vai ser importante na nossa trajetória, na nossa caminhada aqui, para conseguir distinguir, porque tem dons, irmãos, que são muito próximos, são parecidos, mas não são iguais. Vou dar um exemplo. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e a profecia são muito próximos, são muito parecidos. Mas olha aqui, eu até destaquei, ó. Primeiro grupo de dons são dons de revelação. O que são os dons de revelação? Poder para saber sobrenaturalmente. São eles: a palavra da sabedoria, a palavra da ciência ou conhecimento, tá? A palavra da ciência ou conhecimento é a mesma coisa. E discernimento de espíritos. Depois tem outro grupo, mais 3 dons, que são dons de poder. São eles: poder para agir. Então, o primeiro grupo é um poder para saber de forma sobrenatural. O segundo grupo, que é o grupo de poder, são dons de poder, é poder para agir sobrenaturalmente. São eles: fé, dons de curar, está no plural, e operação de maravilhas. Que mais? O terceiro grupo, dons de inspiração, é o poder para falar. Então, saber, agir e falar. 3 grupos dos dons espirituais. Então, te dá poder para saber de forma sobrenatural, te dá poder para agir de forma sobrenatural, e o terceiro grupo, os dons de inspiração, te dá poder para falar de uma maneira sobrenatural. Amém? Então, o primeiro grupo aí nós vamos ver dons de revelação, que é a primeira, a palavra da sabedoria. O que é isso? É uma expressão vocal sábia, revelada pelo Espírito Santo, e que se destina a desvendar mistérios de Yahvé, de sua palavra, à mente do homem, aplicados a uma situação ou pessoa específica. Sublinha aí: aplicados a uma situação ou pessoa específica. Tá certo? Continuando, sempre voltados a eventos futuros. Não é uma sabedoria comum, mas algo sobrenatural. Então, o que é o dom da palavra da sabedoria? Se você leu a definição que está aí, não é tão simples de entender. Mas eu vou explicar, sempre dando exemplos na Bíblia, na palavra, amém? E aí a gente vai entender melhor. O que é a palavra da sabedoria? É uma forma, é um dom que Deus dá para a pessoa saber aquilo que ela não saberia de uma maneira natural. Quem tem o dom da sabedoria, ela sabe de coisas de uma pessoa, tá certo? Que ela não saberia se não tivesse esse dom. É algo sobrenatural. E aí nós vamos pegar 2 exemplos. Abra comigo, alguém abra aí. Nós vamos ler 2 textos. 2 exemplos na Bíblia que vai ficar muito claro para nós. Gênesis 41, de 15 a 37. Depois nós vamos abrir em 2 Reis 6, de 8 a 10. E Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Pode continuar, até o 37.
Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto a maldade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entrava em suas entranhas, mas não se conhecia quem houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio, como no princípio. Então acordei. Bora. Depois vi um sonho, que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias boas. E que 7 espigas secas, miúdas e queimadas no vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse o sonho. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. 37. Abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, portanto, será gravíssimo. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se provejar agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos da fartura. E ajunte-se toda a comida desses bons anos que vem, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó para o mantimento na cidade, e os aguarde. Assim será o mantimento para o cruzamento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Amém. Olha só, esse é um exemplo clássico da palavra de sabedoria. Uma característica desse dom da palavra da sabedoria é que se relaciona, se refere a eventos futuros. Então, o que nós acabamos de ler? O faraó teve um sonho, chamou os magos, os videntes de toda a terra do Egito, e os magos vieram e não souberam interpretar o sonho de faraó. Aí o copeiro falou: olha, eu conheço um camarada aí, cheio do Espírito Santo de Deus, e ele interpretou um sonho meu. Esse cara, ele vai saber interpretar esse sonho. Chamaram José, o faraó contou o sonho, e José, usando esse dom da palavra da sabedoria, ele vai interpretar, e ele vai contar, ele vai falar com o faraó o significado do sonho. Ele falou: ó, esses 2 sonhos que você teve, aliás, foram dois sonhos, né? Sobre as vacas, uma vaca gorda e a vaca magra, e a espiga formosa e a outra espiga mirrada.
Ele falou, ó, isso aí, esses dois sonhos são um só. Isso aí, o que vai acontecer? O Egito vai passar, a terra vai passar por 7 anos de fartura, porém depois vai vir 7 anos de escassez. Então, a palavra da sabedoria, ela está apontando, está falando de uma coisa que vai acontecer. José está explicando, então, através desse dom, o que iria acontecer, futuro. E a outra característica, então a primeira característica da palavra da sabedoria é estar relacionada a coisas futuras, tá certo? Por isso que se confunde muito com a profecia. Todo mundo acha que, pastor Ricardo, o senhor que se movimenta no profético, né? Muitas vezes a pessoa acha que está apontando para o futuro é profecia, e não necessariamente, tá certo? A profecia pode tratar de coisas presentes ou futuras também. E aí, uma outra característica da palavra da sabedoria é que ela sempre vem acompanhada de um direcionamento. Amém? Vocês estão entendendo? Então, o que José fez? José interpretou o sonho e falou, você vai fazer assim, assim e assado. Você vai colocar governadores, vai colocar alguém para gerenciar esse negócio. Vocês vão estocar mantimento nos 7 anos de fartura, porque quando chegar os 7 anos de escassez, vai ter comida estocada. Então, é um exemplo clássico da palavra da sabedoria. É uma palavra sábia, que não tem como saber de forma natural. Quem que contou para José que era isso? Quem contou, irmãos? O Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe essa revelação. Né? Nós estamos estudando primeiro aí os dons de revelação. Revelou a José o que iria acontecer. E em seguida, ele dá um direcionamento. Eu vou pegar um outro exemplo. Abra aí para mim, 2 Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 10. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer o rei de Israel, para de passares por ali em tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. E o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falava e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Não nenhuma ou duas. O que aconteceu aí? Outro exemplo de palavra de sabedoria. Esse texto está se referindo ao profeta Eliseu, irmãos. O profeta Eliseu teve uma revelação de Deus que o rei da Síria iria atacar o rei de Israel. E o que Eliseu fez? Eliseu fala com o rei de Israel. Teve uma revelação divina de que o rei da Síria iria preparar uma armadilha. O rei da Síria iria preparar uma armadilha para o rei de Israel. E aí Eliseu vai falar, olha, através da revelação, da palavra da sabedoria. Então ele conta o que iria acontecer, ele conta da armadilha e fala com o rei de Israel. Não passa ali naquele caminho não, porque tem uma armadilha lá. Palavra da sabedoria. Então ele traz a revelação de algo que iria acontecer, futuro, e traz o direcionamento. Fala, não passa ali. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Vamos então para a palavra da ciência, ou palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento também é uma revelação. E qual que é a diferença em relação à palavra da sabedoria? Porque a palavra de conhecimento, ela aponta para o presente ou passado. A palavra do conhecimento vai falar do passado ou do presente. A palavra da sabedoria fala do futuro. Abra aí
em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vamos ver 2 exemplos aqui. Atos 5, pode ler do 1 ao 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com sua filha e sua mulher, vendeu uma propriedade. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da idade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro, disse-me, vendeste portanto aquela idade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós os consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultavam junto ao seu marido. Amém. Esse é um exemplo também muito claro para nós da palavra do conhecimento. É um poder de saber de forma sobrenatural algo do passado. Esse texto, irmãos, muito conhecido, fala de Ananias e Safira. E naquela época era costume, né? Estava num tempo de crescimento da igreja, e era costume as pessoas que tinham um poder aquisitivo melhor vender propriedades, e a Bíblia chama aqui de herdade. O que é uma herdade? É uma terra rural grande. Eu fico imaginando que hoje, né, chamaria fazenda. Né? Eu acredito que seja fazenda e algo grandioso. E era costume das pessoas que tinham sobrando ali e tal, eles vendiam e colocavam o valor aos pés dos apóstolos. A igreja estava crescendo. As pessoas viam sinais e maravilhas, viam o testemunho dos apóstolos, e a igreja estava crescendo. E aí o que aconteceu? Qual que foi o erro? Qual que foi o pecado de Ananias e Safira? Olha, observe aqui, ó, a resposta está primeiramente aqui no versículo 2, Atos 5:2. Diz assim, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. O erro deles foi esse. O que eles fizeram? Eles mentiram, e depois Pedro vai falar, não mentistes aos homens, mas mentiste ao Espírito Santo. Qual que foi o erro deles? Eles mentiram, eles reduziram o preço. Falaram que venderam por um preço menor do que venderam. Esse foi o erro deles. Retiveram... Oi? Não, para não entregar. E só que é interessante que, continuando o texto, Pedro vai falar, por que você fez isso, Ananias? Se você não vendesse, ela era sua. E se você vendesse também e quisesse ficar com dinheiro, quem que te obrigou? Quem que obrigou Ananias a entregar ali nos pés dos apóstolos? Ninguém. E Pedro fala isso com ele. Fala, vendendo tu, o dinheiro não poderia ficar com você? E se você quisesse, você não poderia ficar com a herdade? Com essa fazenda, com esse terreno rural grande? Então o erro foi aí. Mentiu, falou, um exemplo, vendeu por 1 milhão e falou, eu vendi por 500 mil. Pode falar, Betinha. Pastor,
E a Bíblia não cita que eles tinham filhos. Pode ser que muita ganância tenha deixado tudo mesmo, né? Pode também, uma possibilidade também. Uma possibilidade também. Porque nós não temos mais detalhes, né? Só que, e aí quando Pedro termina de falar com Ananias, Ananias expira e morre. Aí, acho que passado 3 horas, chega a esposa, a Safira. Só que eles já tinham combinado. Ananias e Safira já tinham combinado em mentir sobre o preço. Eles retiveram o parte do preço. Eles já tinham combinado de mentir sobre o preço. Aí Pedro ainda dá uma chance, pastor Ricardo. Ainda dá uma chance para Safira. Falou, Safira, vem cá. Vocês venderam o terreno lá e tal. Ela não sabia da morte do marido. Ela não sabia que o marido já tinha juntado os pés lá. Já tinha até sido enterrado. E aí ele pergunta, ele falou, ô Safira, vocês venderam o terreno lá? Foi por tanto? Sim, foi por tanto. Aí pronto. Expirou também. Então, a palavra... Agora, quem contou para Pedro que Ananias mentiu sobre o preço? Quem? O Espírito Santo. É uma revelação, né? É uma revelação de algo que ninguém sabia, só os dois. Só os dois sabiam disso. É algo sobrenatural. O Espírito Santo trouxe, ó, esse cara aí tá mentindo. Outro exemplo. Abra aí, Evangelho de João, no capítulo 4, misericórdia, 8h40 já. Ananias e Safira ali, eles apresentam para Pedro. Mas só que eles estão mentindo para o Espírito Santo. Exatamente. Nos dias atuais também acontece muito isso. Pessoas querendo apresentar para o homem e sendo no templo de Deus. Eu já tive experiência disso, né? Eu perdi tive vários abortos de repetição, então eu vivia muito ansiosa. Aí eu cheguei numa igreja, um dia eu vivia aí buscando ouvir, né, uma revelação acerca disso. Aí eu fui lá, só que a irmã que foi comigo já tinha falado com o pastor, e ele falou que, tipo assim, que ele estava revelando. E aí ele usa até um gesto assim para mim, fala, durante tantos dias... Daqui tantos dias... Você vai receber nas mãos... Você vai segurar a sua bênção. Assim, eu falei, pronto. E fiquei lá marcando tempo, contando, ai meu Deus. Aí passou, no dia certinho, a minha regra desceu, vou falar um termo mais... Eu falei assim, meu Deus, e aí? Aí foi uma frustração, eu comecei a chorar, falei, nossa... Aí um dia eu chorando, falei, Senhor, eu quero ouvir do Senhor, o Senhor que vai me falar se eu vou ser mãe ou não. Fala para mim através da tua palavra. E aí eu abri a Bíblia, saiu na oração de Ana com Samuel nos braços. Ali eu falei, eu vou ser mãe. E ali eu escrevi que eu teria um menino chamado Samuel, muito parecido com o pai. E eu coloquei assim, muito inteligente. Mas com saúde, né? Graças a Deus. Mas com saúde, graças a Deus. Demorou ainda um tempo, mas a promessa se cumpriu. Glória a Deus. Uma revelação está na palavra. Eu acho que o maior agravante aí dessa oferta foi que no capítulo 4 do último versículo tem um camarada que chama Barnabé, que é levita, e não sei se ele ganha uma oferta, né? Porque ele não podia ter herança. Aí ele decide pôr tudo no pé dos apóstolos. E aí vem Ananias querendo fazer a mesma coisa. Então, só que não fez da mesma forma, né, pastor? Que você não foi chamado para fazer. Muito bem, muito bom. Sabe? Então, às vezes, a gente quer fazer aquilo que não foi chamado para fazer, para aparecer, pastor Wilson. Para o que o pastor disse. Sim, é o que ele... Eles mentiram para o homem, não. Eles queriam aparecer também falando, já que o Barnabé deu, nós também vamos dar também. Só que ele não fez da mesma forma, né? Só que a medida de Barnabé era tudo, rapaz.
A deles poderia ser os 70%, não tinha problema nenhum, era só mentir. Exatamente. Só que eles queriam se comparar a alguém que entregou tudo. Então, não se compare com o outro, irmão. A sua medida é a sua medida. Amém. Porque tem alguém dando tudo que você vai dar, não. Só seja sincero e dê a sua medida. Amém. É isso mesmo. Muito bem pontuado, pastor. Abra comigo agora, vou pegar um outro exemplo da palavra do conhecimento, que é o poder de saber de forma sobrenatural de algo que já aconteceu, passado. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler do 15 ao 16. É a passagem da mulher samaritana no poço de Jacó. É o diálogo que Jesus tem com a mulher samaritana no poço de Jacó. Disse a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede. Buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. 17, né? Pode ir, até o 26. Vamos ler até o 26. Respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: vem disseste, não tem marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. 19. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nosso Pai adora nesse monte, e vós sei que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a paz que assim adora. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que mesmo que o Messias que chama Cristo vem. Quando ele vier, nos anunciará. Disse Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Amém. Então, queridos, é uma passagem muito conhecida também desse diálogo. Jesus estava em caminho e tinha que passar em Samaria. E vocês sabem que os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus para ali no poço de Jacó e vem essa mulher samaritana pegar água e Jesus fala: me dá água aí para eu beber. E aí eles começam um diálogo, até que Jesus, já sabendo, da situação, diz para aquela mulher: vai lá, chama seu marido lá. Aí ela fala: olha, hoje eu não tenho marido. Eu já tive 5. E aí Jesus falou: bem disseste. Você falou certinho. Porque o que você tem hoje, então Jesus está afirmando, o que você tem hoje não é seu marido. Jesus está falando com ela em outras palavras: você está em adultério, minha filha. Você está vivendo a promiscuidade. O que você tem, então ela tinha alguém, mas não é seu marido. Aí ela fala: eu posso ver que você é profeta, hein? Mas ela não tinha entendido ainda que era o Cristo, o Messias. Então, é um exemplo de palavra de conhecimento. E eu queria usar esse exemplo. Tem outros exemplos na Bíblia, irmãos. Mas eu queria usar esse exemplo porque foi o próprio mestre. E aí o diálogo continua e Jesus vai dar também. Mais adiante, então, Jesus está falando de um conhecimento de algo que talvez ninguém soubesse, de algo do passado. Então, a palavra de conhecimento se refere ao passado. Nosso Deus. E o outro dom de revelação
é o dom de discernimento de espíritos. Vou ler o texto aqui, ó. Capacitação especial dada pelo Espírito Santo para discernir se palavras, pensamentos, situações e atitudes são provenientes do homem ou da carne. Amém? Ou de demônios, ou de Deus. Então, em outras palavras, irmãos, o que é o dom de discernimento de espírito? É conhecer uma fonte, por trás de uma ação. Discernimento de espíritos é conhecer a fonte por trás de uma ação. Então, como eu li aqui, acabei de ler, esse dom, irmãos, é essencial para nós, principalmente nesses dias. Por quê? Porque o próprio Jesus e a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias surgiriam falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas. Então a gente precisa ter esse dom para discernir. O que é discernir? O significado da palavra discernir é compreender claramente. Distinguir, compreender claramente. Vou dar um exemplo prático aqui. Suponhamos que alguém entre aqui agora. Alguém entra pela porta, vem correndo aqui nesse corredor, gritando: Jesus é o Senhor, glória a Deus, Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. Ô glória! E aí você olha. Aí você olha. O que é discernir? Você conhecer a fonte por detrás de uma ação. Aí você vai discernir. Pode ser. Eu peguei um exemplo geral, tá, irmãos? Poderia ser outra coisa. Tá? Jesus está voltando. A pessoa entra aqui gritando: Jesus está voltando. Acorda, igreja. Aí você vai discernir. Você vai olhar. Peraí. É o Espírito Santo? É demônio? Ou é a carne gritando? Vocês estão entendendo, gente? Discernimento, então, é você compreender claramente o que está por trás. Qual que é a fonte por trás da ação? E a gente precisa disso demais. O dom de profecia. Dom de profecia. A Bíblia fala, Paulo fala que a gente tem que julgar. Não o profeta, mas julgar a profecia. É isso. É de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui também, algo que aconteceu comigo. Do ministério de onde eu vim, tinha uma obreira lá, que ela vivia soltando profecias lá, liberava profecias. E assim, uma mulher de Deus e tudo, mas muitas vezes, a gente às vezes começa agindo naquilo que Deus está mostrando, está dizendo, pastor Ricardo. Só que às vezes a gente extrapola, a gente vai além. E aí ela liberava a profecia para todo mundo. Numa reunião de obreiros, aí o pastor, até sabendo a situação e tal, falou assim: irmãos, tomem cuidado, porque profecia não é alface que você acha em toda esquina aí não, tá? Então tomem cuidado e tal. Beleza, era um recado, né, para aquela irmã. Depois a irmã saiu da igreja e um dia ela ligou para a Thelma, falou: que Deus me mostrou e tal, que o Adriano, eu vi ele numa maca. E o que acontece, irmãos? Eu não vou conseguir chegar no dom de profecia, vou ter que continuar a semana que vem. Mas a profecia, ela tem 3 objetivos. É isso que a gente tem que julgar. A profecia tem 3 objetivos. Isso está escrito, tá? Eu vou chegar lá depois, né? Hoje eu não vou conseguir. 1 Coríntios 14, 29. A profecia, ou ela exorta, ou ela edifica, ou ela consola. Aí você julga.
Se alguém te entregar uma profecia, aí você julga. Se não couber num desses 3, sai fora. Não é... Só tragédia pra ela. Tava me matando. Aí eu falei com ela, ó, se a irmã fulana de tal... Eu falei com a Thelma, ó, se a irmã fulana de tal voltar a falar com você, fala com ela que eu beleza e tal, mas eu fico com Jeremias 29:11. O que diz Jeremias 29:11? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim. Pronto. Eu falei, eu fico com Jeremias 29:11. Para vos dar o fim que desejar. Ligou de novo, mas depois eu tive que bloquear porque estava demais. Ela falou assim, como que tá a sua vida? Eu falei, tá bem. Ela falou, porque cuidado, tá chegando. Tipo assim, na minha voz, eu falei, nossa, mano, ainda bem que já mas já tem uns 4 anos, ela quer matar a gente de todo jeito. Então, quer dizer, se você está profetizando... Prepara. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quer dizer, se você está no erro, se você está vivendo no erro e alguém vai usar uma profecia, então é para quê? Para denunciar o seu pecado, mas vai te corrigir, ele vai te exortar, ele não vai te matar. De cara, eu não vou ter nem chance, né? Já está na mão. Vocês estão entendendo? Discernimento de espírito. Vamos ler rapidinho, para a gente encerrar. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 23. Pode ler. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te diante de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Alguém, outra pessoa lê em outra tradução para mim, por favor. 16:23, Mateus 16:23. Mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, ensina dos homens. Amém. Olha o dom aí, usado por Jesus, de discernimento de espírito. Pedro tem, tentando... O que Pedro está fazendo aqui de errado? Pedro está negando a cruz, pastor Ricardo. Pedro está querendo tirar Jesus do propósito eterno. Olha, a Bíblia diz que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, então já existia um propósito. E Pedro está, Jesus, que isso? Isso não vai acontecer não. Jesus, se necessário for, eu morro no seu lugar. Para trás, Satanás. Ali Jesus fez o senhor falou, ele discerniu as 3. Ele falou, não, peraí, eu vim para isso. Ele precisou nem... Eu vim para... Era o propósito. E nego... O Pedro... O que Pedro está fazendo? Pedro está tentando negar a cruz, talvez até sem saber. E aí Jesus, para trás, Satanás. Eu vim para isso. Discernimento de espírito. Amém? Então a gente vai ficar por aqui. Semana que vem a gente continua nos dons de poder. Pedro era um demônio. Exatamente. Ele estava ali momentaneamente o quê? Talvez é imaturidade. A imaturidade. Tanto que o Pedro andava com Jesus e depois de muito tempo de Pedro andando com Jesus, Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, quando te converteres, depois de muito tempo caminhando com Jesus vai falar com Pedro, quando te converteres, você vai ajudar seus irmãos, tá? Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar? A gente tem que converter todo dia, né, Beth? Todo dia a gente precisa, Jesus, preciso de conversão todo dia. Amém, queridos? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, queremos te agradecer por mais um dia na tua presença.
Senhor, pelos ensinamentos que o Teu Espírito trouxe a cada um de nós. Meu Deus, a Tua palavra diz que nós devemos buscar com zelo os dons. O apóstolo Paulo fala que nós devemos buscar com zelo os dons. Então, nessa manhã, Senhor, nós queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo distribua os dons de acordo com a Tua vontade, para aquilo que for útil para a Tua igreja, para aquilo que for útil para pelo aperfeiçoamento dos santos, para aquilo que for útil para a edificação da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos receber dos céus, receber do Teu Espírito, Pai, uma porção dobrada. Que possamos ter discernimento de espíritos, Pai. Que possamos ter da parte do Senhor a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé sobrenatural, os dons de curar. Distribua, Senhor, para aquilo que for útil. É o nosso desejo. É o que nós Te pedimos e oramos nessa manhã. Muito obrigado por mais um dia na Tua presença. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus.